Então, hoje eu gostaria de conversar com um casal maravilhoso que estão comemorando 2 anos aqui em Floripa e eu vou iniciar a nossa conversa, então quero servir um chimarrão para Surama, que já está tomando chimarrão. Vou dar um spoiler, né, Surama? Vamos lá, enquanto a Surama toma chimarrão, Matheus, Andrew, Matheus, os dois. Eu estou muito feliz de saber que fazem 2 anos que vocês fizeram uma mudança radical na vida de vocês e eu fui uma das pessoas que fiz parte desse processo e tenho a maior alegria de estar conversando com vocês hoje para a gente relembrar esses 2 anos. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós como foi esse desafio, o que passou na cabeça de você há 2 anos atrás, quando a gente fez uma conversa à noite, né, Surama? E vocês decidiram, não, a gente vai vir de João Pessoa para Santa Catarina, Florianópolis, nessa cidade maravilhosa, e para trabalhar aqui com a gente na Audience. O que passou foi muito louco, assim, porque eu já tinha vindo aqui uma vez conhecer a empresa no aniversário dela, numa reunião que a gente teve aqui com todo mundo. Então, meio que eu já conhecia a empresa, eu já conhecia as pessoas que nos primeiros 3 anos eu não conhecia, então existia aquela expectativa. E aí, quando eu voltei com a ideia de a gente se organizar para vir. Então, eu já vinha conversando com o Surama a possibilidade, porém, meio que se encaixou, né? Ela acabou saindo de onde ela estava trabalhando em João Pessoa e a gente ia precisar se mudar de novo para uma nova cidade, novos desafios, novos ares. E aí foi quando você entrou em contato com o Surama e surgiu essa oportunidade de trazer os dois para cá. Então foi um desafio grande, mas a gente ficou muito feliz em aceitar. No início o mais difícil foi o frio, mas a mudança foi total, assim. Não sei com palavras explicar quanto foi, mas hoje a gente está muito feliz de estar aqui com todos vocês. Surama, fala para mim. No início eu senti que você foi a pessoa responsável por tomar a decisão de vir junto com o Matheus, claro, e com o Miguel, que é o filho de vocês, mas o que fez você tomar essa decisão de falar, não, a gente vai, porque o Matheus já trabalhava conosco, né, Matheus, home office, já tinha vindo para Florianópolis, a gente já tinha inclusive conversado sobre isso, né, Matheus? Mas não estava tão próximo essa decisão de vocês virem rapidamente, né? Sim. E aí foi que a gente conversou de um final do ano pro começo do ano. E aí quando nós conversamos com a Surama falou, não, a gente vai. Então eu queria entender de ti, Surama, o que fez você tomar essa decisão e falar, a gente vai e vamos ver no que dá. Sim, não, como o Matheus colocou, não foi fácil porque a gente tinha uma vida bem construída, né, em João Pessoa. E a gente sempre trabalhou muito na parceria. Então, quando o Matheus me propôs a primeira vez, quando ele veio aqui, então a gente já estava no radar. Não, isso é uma decisão que a gente vai tomar, não sabe quando, mas vai chegar o momento. E daí, quando surgiu a oportunidade, é uma oportunidade, a gente não poderia deixar de passar essa oportunidade. Vamos lá e vamos fazer acontecer. Não era uma opção não dar certo. A gente vinha pra fazer dar certo. Muito bom. E tenho certeza que deu certo, né? Deu certo. Eu queria que vocês resumissem pra gente o que está sendo esses 2 anos em Florianópolis. Quais os principais desafios que vocês tiveram no começo, que eu sei que não foi fácil, e hoje? O que vocês sentem estar aqui? O que melhorou? O que vocês pensam futuramente, vocês quanto família, quanto casal? E quanto também a decisão profissional, vocês se sentem evoluindo? Vocês conseguiram atingir as expectativas? Para mim era, por mais que eu já estiver no setor, né, sempre foi a minha área comercial, sempre é algo novo, né? A gente precisa reaprender e se adaptar aos locais. Então foi assim, uma explosão, né, na minha mente, novas técnicas, novos conhecimentos. E cada dia é um novo conhecimento e uma nova adaptação. É uma evolução constante, né? Se a gente não evoluir, enfim. E eu acho que para mim todos os dias é uma evolução, né? E na Audi em si eu vi um mundo que eu não tinha esse conhecimento. Então isso é muito legal de abrir novos áreas e ter uma evolução constante. Eu acho que o principal desafio foi no início a escolha de vir primeiro nós dois, ter deixado Miguel lá inicialmente, né? Para poder fazer essa adaptação de cultura, adaptação de local, ter um conhecimento. E pra gente foi assim, uma explosão de conhecimento, né? A gente viu, conheceu as pessoas, conheceu o ambiente para poder trazer para ele para um local mais seguro. Eu acredito que o maior desafio para mim é que passou o período da pandemia.
Eu tinha não deixado a área, mas eu tinha me afastado um pouco da área do desenvolvimento e focado mais na parte da gestão. Então eu passei 3 anos mais focado na gestão de um time de desenvolvimento, mas não necessariamente com código. Então para mim foi um desafio quando eu entrei, há 5 anos atrás. E eu estava na expectativa de como seria voltar a trabalhar num time de desenvolvimento de forma híbrida, ou seja, presencial também. Eu sabia que as pessoas aqui tinham muito a agregar, tanto profissionalmente quanto tempo de conhecimento, como quando eu vim para cá, eu vi que as pessoas eram de verdade, gostei das pessoas que estavam aqui, sabia que era um ambiente seguro para trazer a minha família. Sim. O maior desafio mesmo foi mais relacionado a estar longe da nossa família, né? Que a gente tem uma família muito próxima, então acho que é o maior desafio que a gente enfrenta até hoje, mas a gente está aqui em busca de um propósito de melhoria profissional e também de qualidade de vida. Então, o que eu penso é se um dia eu puder trazer para eles para essa realidade daqui, eu gostaria de trazer. E também proporcionar oportunidades para o meu filho, Miguel. Com certeza. E aí, a Audice até agora vem cumprindo com tudo que a gente acertou e proporcionando essa evolução contínua. Não só profissional, mas também pessoal. Mas também né? como de saúde, que a gente vem se cuidando ultimamente, né? Com Viva Mais Audience. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês justamente sobre isso. Qual foi o momento mais marcante dentro da Audience desses 2 anos que vocês estão aqui, presencialmente? Ai, deixa eu pensar. É porque eu acho que foram muitos, assim. O acolhimento foi o principal, assim, quando a gente chegou e vê que não era só o profissional. Então, eu acho que para mim foi essa questão de ser acolhido por todos e se tornar uma família, literalmente a família que a gente não tem aqui. Eu acho que é difícil superar o que ela falou, porque eu acho que a maior coisa foi a questão do acolhimento. Eu acho que a parte profissional, a parte técnica, pela minha dedicação, e eu sabia que qualquer canto que eu fosse eu teria essa evolução. Porém, realmente esse acolhimento faz com que seja cada vez mais gratificante estar aqui, estar com todos e dar o melhor a cada dia. Então teve isso, teve a questão do Viva Mais Audience também, que foi uma surpresa para mim, que não é comum nas empresas ter esse movimento. Então é um movimento que inclusive vem mudando a minha rotina do dia a dia, né? Alguém que era mais focado mais no computador, em tecnologia, em evoluir na parte do conhecimento, mas mental, deixando né? muitas vezes a saúde de lado. Né? Numa vida um pouco mais sedentária, que é o que normalmente se tem quando se tem essa área como rotina. Que a gente precisa estudar, tá o tempo todo de frente ao computador, então é difícil separar um pouco do tempo para cuidar de nós mesmos. E aqui a empresa incentiva a gente a fazer essa melhoria, e eu vejo que isso vem impactando também na minha vida profissional, mas principalmente na pessoal. Então foi o que a empresa trouxe, assim, que vem agregando muito em nossas vidas. Que mudou não só a mim, como a própria Surama, e que a gente agora está levando para o nosso filho Miguel, que inclusive de vez em quando participa com a gente aqui. Uma das nossas metas e do nosso propósito quanto empresa é justamente isso, a gente poder ter esse acolhimento das pessoas, porque por trás de qualquer máquina, por trás de qualquer CNPJ existe uma pessoa, existe um ser humano, e o ser humano ele é feito de fases, de momentos, de dificuldades, né, não tem só o lado bom, mas o quanto é importante quando a gente consegue equilibrar esse lado, né, de quando não está tão bem, quando está bem, e como a gente superar isso. E nós, quanto empresa, e esse movimento do Viva Mais, ele começou justamente por isso, porque quando a gente cuida da nossa saúde, quando a gente cuida do nosso bem-estar, independente do ambiente onde a gente está inserido, nós levamos isso. E eu faço parte também desse grupo e mudou muito também a minha vida, e eu acredito que pessoas como vocês, que acreditaram no nosso projeto, que acreditam até hoje na Audience, faz com que todos evoluam juntos, né? Não é um ou dois que vai evoluir, não, a empresa vai evoluir, como eu sempre falo. A empresa só evolui se as pessoas que estiverem nelas evoluem. Então eu fico muito feliz de ouvir esse depoimento de vocês, a gente convive com vocês, a gente percebe a melhoria. Inclusive o Matheus é o nosso case, né, Matheus? Do projeto Viva Mais. Então o quanto é gratificante também, quanto empresa, a gente vê a evolução e vocês se sentirem parte. Vocês não estão sendo obrigados a se inserir nesse projeto. A gente está oferecendo a oportunidade, e as pessoas que vêm nesse projeto, elas vêm com a vontade de querer melhorar, e elas se sentem bem, e a gente vai acolhendo, vai trazendo mais pessoas. Então esse é o nosso grande objetivo quanto empresa, e que no nosso dia a dia, por mais que a gente fica, né, com essa responsabilidade, né, Surama, de vender, o Matheus de desenvolver, tem uma carga, tem uma responsabilidade, tem uma cobrança, mas que essa cobrança a gente consiga fazer com que ela se torne mais leve, que o nosso dia a dia se torne mais leve. Verdade. Porque a gente consegue produzir mais, a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e ser mais tranquilo. Então eu gostaria de
de reforçar isso e agradecer também por vocês entenderem que esse é o nosso propósito, que esse é o nosso projeto e que isso é o acolhimento que a gente quer fazer para as pessoas que estão sim, aqui. Com certeza. E você foi uma das principais responsáveis por a gente estar aqui, né? Então a gente só tem a agradecer também. Obrigada. E agora vamos falar um pouquinho mais da família, das raízes, porque vocês acabaram criando raízes aqui em Florianópolis. Sim. E para o Miguel, como foi a adaptação do Miguel aqui em Florianópolis? Para ele foi incrível, né? Então ele disse que foi o melhor local que ele já morou, não? Enfim, tirando a família que tá longe, né? Ele ama estar aqui, fez novos amigos, todos os dias fala com os amigos. Então, para ele a gente vê um futuro muito promissor, de muitas oportunidades. Então, a gente visa muito isso para ele e ele é super adaptável, né? Então, nessa questão de Miguel, a gente vai fazer de tudo para que ele tenha um futuro muito promissor. E justamente essa mudança para ele foi boa e positiva porque ele está cada vez mais independente também, porque querendo ou não, como a gente está longe, então acaba que a gente não tem esse acolhimento tão próximo, assim, das pessoas que a gente estava acostumado em ter a segurança, né, de estar próximo. Então ele está cada vez mais independente também, então a gente está dando a oportunidade dele de estudar programação, ele está estudando programação, está fazendo basquete na escola, tá capoeiras, todas as atividades que é possível, tá participando aqui do projeto Viva Mais, fez até a primeira corrida dele. Então assim, não só ele tá fazendo novas amizades, mas também tá evoluindo como ser humano e o que a gente puder proporcionar para ele, o que ele quiser fazer da vida, a gente vai estar sempre apoiando e fazendo de tudo para ele conquistar os objetivos dele. Quem sabe ele seja o próximo estagiário, né? Como ele fala. Inclusive, teve esse lance, que eu não sei se vai pro vídeo, mas foi muito engraçado que, inclusive, só para exemplificar o quanto ele tá feliz de fazer parte, inclusive de socializar com todos aqui na empresa. Inclusive, ele fez um bilhetinho para o Anacleto que a gente não mandou, a gente não esperava, e esse bilhetinho ele chegou lá no professor com um bilhetinho, agora conta o que tinha. Dizendo que, agradecendo, que tinha sido maravilhosa a festa e pedindo uma vaga de emprego para trabalhar na audiência. Então, isso mostra que ele era o próximo contratado. Então, assim, isso mostra o quanto ele está feliz aqui. Ele veste a camisa também. Isso é muito bom, isso é muito bom. E o que representa Florianópolis para vocês hoje? Para a gente é qualidade de vida. Eu acho que a gente nunca teve um pensamento tanto na nossa saúde, né, quanto aqui. Então, em questão de qualidade de vida pra gente, é o que a gente também compartilha com a nossa família, as pessoas que estão mais distantes. A gente respira saúde aqui. Segurança e saúde, sim. Muito bom. Se vocês pudessem dar um conselho para a Surama e para o Matheus há 2 anos atrás, o que vocês falariam hoje? Um conselho, tenha paciência, é um processo, não vai ser fácil, mas você não vai se arrepender. Eu acredito que é mais eu ter me preparado melhor assim para vir, porque como a gente veio baseado na mudança, assim, foi uma mudança meio que forçada, a gente ia mudar de todo jeito, mas a gente não veio, a gente tinha esperado vir no final do ano e não no meio, então a gente acabou atropelando algumas coisas que trouxe alguma dificuldade no início, mas eu acho que paciência é o que resume, porque no início foi bem difícil, porque a gente ficou longe de Miguel 6 meses, teve adaptação aqui, mas eu acredito que tudo tem um propósito e a gente tá bem feliz com a decisão que a gente tomou. Sim, é isso. Uma frase. O que significa esses 2 anos para vocês? Uma frase. O que vocês diriam para o nosso pessoal da audiência que gostaria de dar um salto na vida e talvez não tenham coragem? Eu acredito que aproveitar mais as oportunidades que aparecem. Eu acredito que as pessoas acabam deixando as oportunidades passar por medo de enfrentar os desafios, porque na vida a gente tem que arriscar para conquistar as coisas. Então... E nada é fácil. E nada é fácil, então do mesmo jeito que sempre tem que plantar para poder colher. E eu acho que algumas pessoas, por medo, e eu aprendi isso durante a vida e venho aprendendo constantemente, que não é fácil, tem que dar mais a cara e acreditar mais que vai dar certo, que uma hora vai dar. Então acho que é isso. Acreditar no seu próprio potencial, né? Ter a confiança em si e é isso, executar, né? Ir pra frente mesmo, como o Matheus mencionou, dar a cara a tapa. Porque você só vai saber, é melhor você se arrepender de algo que você faça do que se arrepender de algo que você não fez. E como a gente fala aqui na audiência, que a gente precisa estar preparado para surfar a onda, né? Essa é uma fala do nosso CEO. E é isso, e muitas vezes a gente não está preparado para surfar a onda, mas se a onda passa, a gente vai com a onda. E vocês fizeram muito isso. E Matheus, talvez se vocês tivessem se preparado mais, teria demorado mais tempo e mesmo assim, quando vocês chegaram
chegassem aqui, teria dificuldade. Sim. Porque qualquer mudança de comportamento, de local, qualquer mudança, ela gera um desconforto. Isso é inevitável. Mas estar preparado para esse desconforto e lidar com ele, eu acho que isso é o maior ganho que vocês tiveram aqui. E vocês mostraram isso, a gente acompanhou vocês, eu acredito que os primeiros 6 meses foi difícil, a gente teve essa preocupação com vocês também, esse cuidado por envolver uma família toda, por envolver criança, por vocês terem vindo de tão longe, vocês literalmente vieram de mala e cuia, né? E a gente entregou chimarrão, né? E a Surama já tá até tomando chimarrão. Mas nós tivemos esse cuidado com vocês, a gente teve essa preocupação, sabe, desse acolhimento, então a gente sentia de vocês que tinha dias que não era fácil, que estava difícil, que bate a saudade da família, que dá vontade de voltar, que fica se questionando se essa era a melhor decisão. Mas quando a gente está disposto a melhorar de vida e mudar realmente, não tem como não dar certo. Então eu acho que vocês são um exemplo disso. E qualquer pessoa que vai assistir esse vídeo, eu gostaria que, se tivesse dúvida, né, com relação à mudança de profissão, mudança de área, mudança de vida, de cidade, não deixa para depois, não se arrependa de não ter feito como a Surama falou, né? Então, não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas assim, o não vocês já tinham. Se não der certo, se der tudo errado, volta para onde vocês estavam. E quando a gente tem família, a família vai acolher de volta, né? Sim. E nós, quanto empresa, a gente cuidou muito disso. Por quê? Porque eu queria muito que vocês chegassem aqui e vocês se sentissem bem acolhidos, porque isso gera um avanço gigante para vocês não sentirem tanto esse impacto. Então, espero que a gente possa ter conseguido passar isso para vocês. Eu vejo que hoje vocês já estão mais leves, já estão manezinhos quase. E agora é o momento de realmente curtir mais leve. A gente vai também entendendo que mesmo a família estando distante, não significa que ela não está próxima, né? Vocês têm um contato diário com ele. E a família sabendo que vocês estão bem e que eles também estão bem lá. Verdade. Então esse é um movimento bem importante, porque não significa que a gente está junto que, né, vai ser melhor. Os nossos pais, se a gente estiver bem, eles vão estar bem. E para os nossos filhos a mesma coisa, né? Se o Matheus estiver bem, vocês vão estar bem. E assim é o ciclo da vida. Então nós não podemos deixar de aproveitar oportunidades, às vezes, por ficar preso, né, à família ou alguém. A família vai ser família a vida toda, onde quiser, né, ou qualquer lugar que ela esteja. Sim, a gente até como pais, né, a gente cria os filhos pro mundo. Isso. E acaba que se a gente tem o mundo inteiro para explorar e para conquistar, obviamente a gente sabe que os nossos pais vão estar muito felizes com isso. É melhor do que a gente estar ali agarrado com eles. Então, por isso que a gente tem todo o apoio da família por conta disso, porque eles sabem que a gente está buscando o nosso caminho. Muito bem. E a Surama também, o Matheus vieram com a culinária, né? Também, né? Sim. A Surama. Então, a Surama já fez cuscuz, a gente já passou chimarrão para a Surama tomar. Então, a gente tem essa troca cultural que eu acho que é muito importante. E vocês vieram num lugar maravilhoso, né? Que João Pessoa, muito lindo, é muito bom. Muito Floripa lindo. é muito bom. Acho que uma vantagem que a gente tem de Floripa é a segurança, que a gente falou aqui, né? A segurança, a gente está num lugar também que é próximo de tudo, onde a gente consegue fazer esse... Aproveitar também, como você falou, né? Você consegue ir para a praia, você consegue trabalhar, você consegue se exercitar. Tudo perto, tudo rápido, isso tem uma vantagem gigantesca. O ambiente aqui, né, que a gente convive hoje, obviamente que não é toda a realidade de todas as pessoas, né? A nossa realidade, a gente pode falar sobre a nossa realidade. Como eu mencionei, não é só a gente que respira a saúde hoje e a qualidade de vida aqui. No nosso ambiente, todos fazem a mesma coisa. Então, o ambiente que a gente está também é constantemente focado na saúde. Então, isso a gente se adapta, né, sempre ao ambiente e essa qualidade de vida a gente espelhou de acordo com o ambiente que a gente estava, né, com vocês. Então, a gente visava muito vocês ter essa visão de qualidade de vida, de saúde, de se exercitar, e acaba que isso a gente também se adaptou junto. E nós somos o meio que a gente né, convive com as pessoas mais próximas, e esse meio a gente está inserido. Então eu vejo que estar inserido hoje dentro da audience é muito além do trabalho, né? A gente virou uma grande família, a gente se cuida, a gente se apoia, e esse cuidado, esse bem-estar, ele está refletindo positivamente em todos nós. Obrigada também por vocês aceitarem conversar comigo sobre esse dia maravilhoso, e espero que vocês possam prosperar muito aqui dentro da audience com a gente, que vocês possam colher muitos frutos e que vocês tenham a saúde de vocês sempre em primeiro lugar, o bem-estar de vocês sempre em primeiro lugar, e que a gente possa prosperar juntos. Com certeza, a gente Obrigada. só tem a agradecer. Pode contar com a gente.